Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a região Nordeste, os aspectos naturais e as suas sub-regiões. É importante a gente ter em mente que a região Nordeste ela apresenta uma variedade no que diz respeito aos aspectos físicos. E aí, quando eu estou me referindo aos aspectos físicos, eu estou falando da vegetação e do clima, que vai diferenciar das outras macro-regiões brasileiras, né? Então, os principais tipos de clima que ocorrem nessa região do Brasil é o tropical típico, tropical úmido e o semiárido, né? Com apenas uma pequena área sobre a influência do clima equatorial. Com essa variação climática, a vegetação também é diversa, apresentando áreas denominadas floresta tropical, caatinga, cerrado e mata dos cocais. Levando em consideração a diversidade dos elementos naturais, a região Nordeste passou por uma delimitação interna, subdividindo-se em 4 sub-regiões distintas: Zona da Mata, próximo ao Oceano Atlântico, Agreste, Sertão e Meio Norte. Além das características naturais, essa sub-região distingue-se também por aspectos socioeconômicos. Então, pelo elemento, físico, quando eu digo físico, eu me refiro às características do clima e da vegetação. E pelas características socioeconômicas, sociais e econômicas, a região Nordeste ela subdivide-se em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata. A Zona da Mata é uma área localizada na parte leste, na região do Nordeste, onde predomina um clima tropical úmido. A Zona da Mata é aquela área onde tem uma vegetação de característica de floresta tropical, né? Então, as temperaturas variam aí em torno de 24 a 23 graus Celsius, com elevado índice de chuva. E aí é óbvio, né? Está próximo da floresta do Oceano Atlântico, né? Então, o Oceano Atlântico, por meio de suas massas de ar, carrega a umidade. Essa área ela é abastecida com água, com chuva. Então, nessa área nós temos uma floresta de característica tropical, de Mata Atlântica, né? Por isso, Zona da Mata. A Zona da Mata, só para que a gente possa destacar, ela apresenta também grande biodiversidade, né? A Zona da Mata ocupa uma área localizada nessa parte leste, como eu já disse para vocês, onde predomina um clima de tropical úmido, né? Então, essas são as características da Zona da Mata. Atualmente, as extensas áreas dessa floresta foram substituídas por grandes monoculturas, sobretudo de cana-de-açúcar. Mas também existe uma pressão muito grande produzida pelo crescimento das áreas urbanas. Então, a devastação do que restou, a devastação do que restou da floresta ainda ocorre, principalmente em razão da prática de queimadas e desmatamento. Então, na Zona da Mata, além da expansão, do crescimento das áreas urbanas, nós temos sim a monocultura, de cana-de-açúcar. Outra sub-região do Nordeste é o Agreste, Então, partindo da Zona da Mata, que se encontra na parte que beira o Oceano Atlântico, para o seu interior, o clima vai tornando-se mais seco e, consequentemente, a paisagem também muda. Essa mudança dá origem a uma faixa de transição denominada Agreste, uma sub-região que se estende entre a Zona da Mata e o Sertão. Então, a Zona da Mata é aquela área de transição entre
Perdão, o agreste é aquela área de transição entre a zona da mata e o sertão, né? O agreste apresenta características tanto da zona da mata quanto do sertão. Assim, a vegetação dessa área também é de transição entre a floresta tropical e a caatinga. E aí nós entramos no sertão, essa subdivisão, essa sub-região, melhor dizendo, da região Nordeste. O sertão, ele compreende as áreas de clima tropical semiárido, né? Que tem como características principais temperaturas elevadas, de 24 a 28 graus Celsius, e frequentes secas, que podem ser marcadas pela ausência, pela escassez ou pela irregularidade de chuvas, né? As chuvas, elas acabam se concentrando em apenas 3 ou 4 meses do ano, né? E a pluviosidade, né, isto é, o índice de chuva, ele atinge aí em torno de 750 milímetros anuais. Só comparativamente, zona da mata, que é a área que é próxima ao Oceano Atlântico, ela está em torno de 1.800 a 2.000 milímetros, né? Então, o sertão é essa sub-região que apresenta o menor índice pluviométrico do país. A escassez e a distribuição irregular das chuvas nessa área devem-se à dinâmica das massas de ar e também à influência do relevo. Então, esse é um gráfico que nós temos, né? É o que nós chamamos de climograma, e aí eu peguei um climograma do sertão nordestino, só para que a gente possa compreender como é que nós podemos fazer essa leitura do climograma. Do lado direito da imagem, nós temos a temperatura. Do lado esquerdo, o índice de chuva, né? E na base os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Se a gente reparar, a gente consegue diagnosticar, né, pelo gráfico, que essa linha verdezinha, no período das estações de verão, nós temos em torno de 400 milímetros de chuva, né? No período de inverno, cai a 275, mais ou menos, né? E com temperaturas oscilando entre 25 e 30 graus Celsius, né? Então, isso já dá uma característica da região. E por que o sertão nordestino ele apresenta essas características, né? Por que o sertão nordestino ele é essa área do país com menor índice de chuva, né? Ou menor índice pluviométrico? E aí a explicação está dentre os elementos o relevo. Como assim, professor? O relevo. Se a gente olhar bem essa imagem, a gente percebe o Oceano Atlântico, né? Então vem a massa de ar, ela entra em contato com o relevo, a massa de ar sobe, né? Com essa barreira natural, muda a temperatura e chove. Ou seja, a quantidade de água que a massa de ar estava carregando, ela vai deixar nessa parte do relevo. E quando ela se desloca para o interior, já não tem tanta água. Esse é um dos motivos que vai explicar por que o sertão nordestino, por que essa área do país é uma área com menor índice de chuva, né? Então, o relevo localizado na parte leste da região nordeste também exerce influência no clima do sertão. Entre as formas de relevo existentes, então, prestem atenção, a Chapada do Borborema e Diamantina, que funcionam como uma espécie de bloqueio natural dos ventos vindos do leste, quentes e úmidos. Essas chapadas elas dificultam a massa de ar vindo do Oceano Atlântico. Avancem para o interior nordestino. Ao se aproximar delas, as massas de ar elevam-se sobre o relevo e resfriam-se, o que faz com que a umidade presente nelas se condense, provocando precipitações, chuvas, na porção do relevo voltada para leste, ou seja, em parte do agreste da zona da mata. Chama-se esse fenômeno de chuva orográfica, né? Então, quando a massa de ar com a umidade ela entra em contato com a barreira natural, que é o relevo, ela sobe. Nesse momento de subida dessa massa de ar, ela muda suas características de temperatura, o que permite que haja chuva. Por isso que em áreas
de cachoeira é delicado e complicado porque muitas das vezes chove no topo e do nada a cachoeira tem o que chama-se de cabeça d'água, né? Há um aumento do volume de água repentinamente e esse fenômeno muitas das vezes causa morte, né? Então essas são as causas, né? Essa é uma das causas que justifica, que explica, esse é um dos motivos que explica o fato da zona o sertão nordestino ser uma área com menor índice de chuva do país, né? Então, nós temos o polígono das secas, né, no Nordeste, que compreende essas áreas do norte de Minas Gerais, sul da Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, né? Que compreende essas áreas, são áreas de clima semiárido, né? São áreas que apresentam grandes secas, né? Essa área ela foi ampliada, alcançando parte de Minas Gerais e também atingida pelas estiagens, né? Diversos órgãos do governo eles são responsáveis pelo combate às secas, especialmente o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que coordena programas de irrigação, constrói postos artesianos e açudes e forma frentes de trabalho, né? Então essa é a característica do polígono, tá, das secas. E aqui nós temos a vegetação típica do sertão, que é a caatinga, né? Lembrem dessa informação, terá um exercício mais à frente sobre isso. E por fim nós temos o meio norte, que é essa área mais próxima da floresta equatorial, né? Essa área que vai apresentar o que nós chamamos de mata dos cocais, né? Especialmente árvores de babaçu e carnaúba, né? Então nessa região constitui uma área de transição entre o clima semiárido do sertão e o clima equatorial da floresta amazônica, abrangendo Maranhão e parte do Piauí. Com o clima vai se tornando cada vez mais úmido e a partir do sertão em direção ao oeste, a caatinga vai cedendo ao lugar gradativamente a outro tipo de vegetação, primeiramente o cerrado e depois a mata dos cocais, chegando até a floresta amazônica. Então essas imensas áreas, né, de palmeiras, de babaçu e de carnaúba, que são predominantes, né, na mata do cocais, são consideradas árvores da vida. Por quê, professor? Porque pela população local, eles desfrutam e aproveitam, né, várias partes dessa árvore. Então, por exemplo, as folhas e os troncos são utilizados para fazer casas, né, cestas e outros objetos de artesanato. A casca e os seus frutos produzem o carvão para fazer fogo nas residências. Da polpa da fruta obtém-se um mingau, que é a base alimentar daquela população, e de suas amêndoas obtém-se um óleo usado como combustível e lubrificante. Da folha extrai-se uma cera natural de alto valor comercial. Então, esse tipo de vegetação ele é muito importante localmente, né? Ela é de fundamental importância para a comunidade local. Queridos, espero poder ter ajudado vocês a compreender melhor a matéria. Então, nós abordamos o Nordeste e suas subregiões. Passei para vocês uma atividade aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.